Mateus capítulo 3, versículos do 1 até o 12. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na sua cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que está próxima? Deem fruto que mostre o vosso arrependimento. Não pensem que os vossos podem, ou vocês, dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de sequer lavar ou levar a sandália dos seus pés. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Se você crê nisso, diga aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Pai, por essa noite tão profética, onde nós podemos sentir a liberdade do Teu Espírito. Muito obrigado por cada vida que está aqui, que são tão amados por mim, pela minha casa, pela minha família. Deus, estamos aqui como igreja Encontro das Águas, mas em primeiro lugar, como igreja do Senhor Jesus, em uma visão de unidade. Sabemos que o Espírito que sopra aqui, sopra também em outros lugares. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui e vai continuar fazendo, porque o que importa é que diminuamos para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amores, existem muitas particularidades na pessoa de João Batista que se assemelham à do Senhor Jesus. Embora Jesus encarnado ele fosse 100% homem e 100% Deus, e João Batista simplesmente um profeta que prepararia o caminho do Senhor, nós vemos muitas coisas em comum. A primeira delas é que Maria e Isabel eram primas, eram parentes. Então havia um parentesco familiar. A segunda delas é que ambos vieram à terra com uma missão, de que um apontasse para o outro, de que um preparasse o caminho para o outro. Eles estavam interligados em um propósito, de que um não viesse desfazer aquilo que o outro faria, mas que ambos estivessem tendo começo, meio e fim, e cada um no seu devido lugar. Nenhum queria assumir a posição do outro. Se uma pessoa canta e ela tem chamado para cantar, ela não queria pregar, e vice-versa. Cada um queria assumir o seu devido papel e a sua devida função. E a terceira particularidade entre os dois é que o ministério de ambos começou no deserto, tanto do Senhor Jesus como também o de João Batista. E quando Jesus foi batizado por João, que ali começa o seu ministério, ele viveu encarnado como homem, e até os 30 anos ele esteve aqui nessa terra. Mas quando ele foi para ser batizado, que após o batismo ele foi levado para outra região deserta pelo Espírito para ser tentado, ele foi até o Jordão,
que até aquele momento era uma região isolada e deserta. E ele foi batizado por João. João não queria batizá-lo porque ele disse: não, vamos fazer o contrário, eu não sou digno. Mas o Senhor disse: me convém que eu seja batizado por você. E no momento que Jesus ele foi batizado, veio uma voz do alto e veio de maneira sobrenatural, uma visão em forma de pomba que disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E todos puderam ver o respaldo do Pai e do Espírito Santo que habitava no Filho, ou seja, do Deus Trino ali agindo. Então essas três particularidades estavam na vida desses dois homens. Mas é interessante que quando nós falamos sobre deserto na vida de uma pessoa, a primeira coisa que nós pensamos e ligamos é que deserto é lugar de provação, é que deserto é lugar de escassez, é que deserto é lugar de solidão. E geralmente entre a promessa e o cumprimento da promessa, todos nós enfrentamos o deserto. E o deserto é o lugar mais incrível que o ser humano ele possa passar, porque é no deserto que nós somos forjados, é no deserto que nós somos habilitados e preparados. Isso não é uma apologia ao sofrimento, porque deserto, se alguém colocou na sua cabeça que é lugar de sofrimento, eu quero dizer para você que isso é muito relativo. Isso depende daquilo que você carrega dentro de você. Um exemplo disso é que se você se levantou mal naquele dia e você está mal, até a mais simples coisa para você, você vai atribuir que aquilo tem a ver com você. Muitas vezes você encontrou alguém conhecido que estava apenas com uma dor de cabeça, distraído, e porque aquela pessoa talvez não agiu com você com a simpatia e com a atenção que sempre agiu, você julga logo que ela tem algo contra você, mas não é. É porque o seu coração não está bem. Quando a gente não está bem, nem bonito nos achamos, por mais que você se arrume. O cabelo não dá o ponto, o visual não dá o ponto, as roupas não combinam. Por quê? Porque estamos ruins interiormente, estamos sendo atacados emocionalmente, e por causa disso, isso reflete as coisas que estão à nossa volta. A comida não tem o mesmo paladar. Ao longo do dia o Senhor ele vai nos abençoando, ele vai acrescentando sobre as nossas vidas. Mas é impressionante que quando nós estamos vivendo uma luta em um estado emocional, nós temos a tendência de atribuirmos que os outros também estão vivendo. Você acha que as pessoas estão passando pelo que você está passando e sentindo o que você está sentindo, e não é bem assim. É interessante que se você for olhar para a vida de Paulo e Silas quando eles estavam na prisão, aquele lugar foi um lugar muito mais de milagre e salvação e de agir de Deus do que de retaliação e de condenação. Eles foram açoitados, foram presos, mas ao mesmo tempo eles também foram libertos quando eles louvavam. Ao mesmo tempo todos os presos foram soltos. Ao mesmo tempo o carcereiro se converteu e a sua casa. Eles foram levados de madrugada para um jantar na casa do carcereiro. Ao mesmo tempo Paulo só saiu com autorização dos romanos, porque ele queria sair com honra. Então foi um lugar que ele saiu machucado no físico, mas interiormente ele foi honrado, Deus foi glorificado. É interessante que quando o Senhor abençoou a vida de Abraão em Gênesis capítulo 12, que o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ele estava no meio das aldeias, em territórios férteis, ele já tinha uma certa prosperidade, mas Deus queria abençoá-lo muito mais. E ele foi para regiões desertas, é tanto que ele levou Ló, e chegou um momento que ele disse: olha, não dá mais para a gente caminhar juntos, porque está existindo contenda entre os nossos pastores, e esse não é o nosso desejo, porque ambos estavam crescendo. E ali Ló decide pelas campinas do Jordão, e ali Abraão por regiões desertas para o lado do Líbano. Então é interessante que Deus o fez prosperar no deserto. É interessante que Agar, a escrava de Sara, ela foi expulsa da casa de Abraão com Ismael, mas ela foi expulsa para o deserto, e em nenhum momento ela percebeu que na casa de Abraão ela era escrava, e no deserto ela era uma mulher livre. É interessante que os filhos de Israel, eles foram libertos do Egito, e eles foram para o deserto,
passaram por muitas provações, mas também por muitas intervenções de Deus, pelo maná que vinha do céu, pelo perdão de Deus, pela restauração, a ponto de você ler no Pentateuco que sequer a sandália dos seus pés foram consumidas, exatamente porque Deus trouxe preservação. Vinha pestes, vinham muitas circunstâncias, e Deus sempre estava trazendo colunas de fogo e nuvens para cobri-lo, sempre fazendo a água brotar da rocha. E eles muitas vezes em murmuração não perceberam que no Egito eles eram escravos, mesmo tendo comida, mas no deserto eles estavam dependendo de Deus e estavam livres. Amém? É interessante que o deserto foi o refúgio para Davi também, que era ungido do Senhor, para que ele não morresse nas mãos de Saul, porque não era chegado o tempo. Ele se escondeu em regiões desertas, ele ficou no Monte Carmelo, ele foi para a caverna de Adulão. E é interessante que quando você vê que toda essa circunstância aconteceu na vida de Davi, você vê que já como rei também, para não querer uma contenda com Absalão, seu filho, que foi rebelde, ele fugiu também para o deserto. Mas Barzilai, que quer dizer brasileiro, levou para ele queijos, levou para ele ali mel, e todos cuidaram do rei ali no deserto, a ponto de que nada lhe faltasse. Então regiões desertas muitas vezes são lugares de treinamento. É interessante que o apóstolo Paulo, antes de subir para Jerusalém e de exercer o seu ministério ali apostólico, diz a palavra que ele passou, ele mesmo descreve, tendo experiência com Deus, 3 anos no deserto de Damasco, conforme Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, e aquele homem estava sendo forjado por Deus, para que lá na frente ele pudesse ter autoridade no que ele falava, e para que ele pudesse também falar para as pessoas o que era um deserto, o que era saber estar bem na escassez, na fartura, na falta, no ter tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas qual que é a visão que nós temos sobre o deserto? Essa é a grande questão. Então é interessante que a nova aliança, ela começa sendo preparada através de um precursor do Senhor Jesus, João Batista, que passou a pregar o evangelho no deserto. Por quê? Porque dentro das cidades, se a princípio ele fosse pregar, lá na frente ele foi morto e ele foi decapitado, exatamente por causa de uma trama envolvendo Herodes, Herodias. Mas até então ele tinha uma missão a cumprir: pregar sobre arrependimento, pregar sobre a vinda do Messias. E quando perguntavam se ele era o Messias, ele disse: não, eu batizo com água, o que vem, ele é mais poderoso que eu, ele vem para separar o trigo, ele vem ali com o machado que vai cortar a raiz da árvore, ele vem exatamente ali para trazer fogo, para trazer o Espírito, ele vem para trazer a separação do que é e do que não é, do que tem e do que não tem. Eu vos batizo com água, mas nem sequer eu sou digno de calçar as suas sandálias ou lavar os seus pés. Ele é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é interessante que os fariseus, saduceus, que faziam parte de seitas judaicas, eles iam para o deserto pela curiosidade de tantos que iam para ouvir a palavra de Deus e que estavam se arrependendo. E é interessante que a palavra diz que a vestimenta de João Batista era de pele de animais, possivelmente de camelos, pelo tamanho daquilo que era produzido, e consequentemente ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, que não é gafanhoto animal, muito embora são comidas exóticas que até lá fora na China alguém come, né? Mas é um tipo de capim. Mas é interessante, o mel era mel mesmo. Ele se alimentava dessa maneira porque trazia sustentação para ele ali no deserto. Então nem sempre deserto, quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre um ambiente árido. Deserto muitas vezes também traz para nós uma visão de isolamento, uma visão de separação. Fulano está no deserto, ele pode estar no deserto porque o deserto é seco, porque o deserto não tem água, ou ele pode estar no deserto porque ele está só. O deserto tem capim, mas a região é deserta. Se eu digo assim,
tal casa está deserta, eu estou dizendo que ela não tem ninguém, ou talvez só tem uma pessoa. Então nós temos duas inclinações referentes ao deserto: ou a sequidão, a aridez, ou então a não ter população, não ter pessoas. E é interessante que tudo começou ali no deserto. É interessante também que o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando João Batista morreu, foi no lugar deserto. Jesus saiu ali com o coração triste, com o coração apertado, achando que ia chorar e ter aquele momento. Ele não achava, porque ele já sabia de tudo, mas colocando no seu contexto aqui, e de repente vem a multidão e ele se compadece, ele cura as pessoas. E ele, preocupado de que as pessoas não fossem embora da maneira que elas estavam, porque elas iam ter que andar muito para chegar até as aldeias, os discípulos disseram: libera as pessoas para que elas possam ir até as aldeias e ali conseguirem comida. O Senhor disse: não, o lugar é distante, e se elas forem sim comer, elas podem desfalecer. Vocês vão dar de comer, mas Senhor, não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então eles trouxeram, e ali o Senhor mandou todos sentarem na relva. Se tinha relva, é porque se tratava de um deserto isolado, e não um deserto de aridez, que não tinha nenhum fruto, de que não tinha nenhum capim. Tinha vegetação sim. Então todos sentaram na relva, e houve aquela multiplicação maravilhosa, onde aproximadamente 5.000 mulheres e crianças ali foram alimentadas, e homens também, mas a contagem foi feita com os homens, e todos concordam comigo que na grande maioria dos lugares existem mais mulheres e crianças do que homens. Então é interessante que o Senhor, Ele fez muitas coisas em lugares desertos, e eu começo a ver também que a primeira vitória de Cristo sobre Satanás foi no deserto também. Ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito para ser tentado, jejuando 40 dias. Diz a palavra que ali ele foi tentado, e Satanás: você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não só de pão, disse Jesus, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Altíssimo. Eu te darei o reino da terra se você prostrado me adorares. Eu te digo que só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E o diabo foi tentando, e Jesus o repreendendo, até que os anjos vieram e o serviram. Então a primeira vitória, a primeira tentação foi no deserto, e Jesus triunfou sobre as trevas. Então diga assim para o seu irmão, comece a enxergar o deserto em outra ótica. Pegou? Diga assim para o seu irmão, aperta o cinto. Só foi a introdução, vou começar a pregar agora. Diga assim para o seu irmão, vem coisa quente por aí. Você crê? Então aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Amém? Qual a visão que nós temos sobre deserto? Como nós enxergamos que está a nossa realidade atual? Se o crente não tem deserto, ele não é crente. Se o deserto não está na vida do crente, ele não é passado, nem aprovado na água e no fogo. Por que essa apologia? Porque o maior exemplo para nós é o do Senhor Jesus, que passou por tudo, conforme Hebreus, porém em tudo foi tentado, mas sem pecado. E se eu e você, nós não passarmos, nos qualificamos melhores do que Ele, ou maiores do que Ele. Mas precisamos entender que a nossa vida, ela tem que ter momentos desertos, tanto de aridez, como de isolamento, porque são nesses momentos que Deus, Ele trata conosco. Tem momentos que você está do lado do marido, da esposa, do funcionário, do filho, da mãe, do pai, do patrão, do amigo, mas só Deus pode tratar com você naquela área. É uma área que você guarda no seu coração, que só Deus pode te ensinar, só Deus pode te mostrar o que está acontecendo no deserto. Só Moisés viu a sarça queimando. Existem visões que só você terá. Só Jeremias teve no deserto a visão da vara de amendoeira. E todo chamado profético pode ver biblicamente que ele começou no deserto.
nem todos, poucos. Posso dizer que Gideão estava na eira, malhando trigo, mas eu posso dizer que foram lugares desertos, porque foi Deus e eles e Deus. Não tinha a companhia de um monte de gente, não. Quando Deus chamou pessoas e falou com pessoas, como Ele falou também com Isaías, Ele falou isoladamente. Quando o Senhor levou João Batista a um arrebatamento na ilha de Pátimos, ele estava só. E dentro do critério de solidão, isso também é um lugar de deserto. É um lugar que ninguém entra no teu coração. É um lugar que, por mais que você compartilhe os seus medos, as suas dores, os seus traumas, as suas batalhas com quem você mais ama, tudo que essas pessoas podem fazer é orar por você, te ajudar, te amar, te fortalecer. Mas quem vai vencer o deserto e quem vai crescer no deserto é você. Agar levou água até Ismael, que estava no deserto. Deus levanta pessoas para te darem de beber, mas quem tem que abrir a boca para beber da água da vida que jorra para a vida eterna é você. Quantos entendem, digam aleluia. Primeira visão que eu preciso ter sobre o deserto é: o deserto é fundamental e primordial na vida daquele que quer ser usado ou usada por Deus e quer crescer. Diga assim para o seu irmão, diga: não tem como fugir dele. É no deserto que a libertação acontece. É no deserto emocional que a libertação acontece. Foi quando aquela pessoa que você dependia dela emocionalmente te deixou, que você sofreu, e Deus te revelou que você só não vivia sem Ele, mas sem aquela pessoa você vive. Foi no deserto que Deus disse que quando você perdeu tudo, financeiramente ficaram poucos amigos, mas que Ele é o dono do ouro e da prata. E assim como Ele fez com Elias, que deu ordem aos corvos e aos pássaros para alimentá-lo, Deus dá ordem a quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser, até fazendo a água brotar da rocha para suprir as nossas necessidades. É no deserto que nós temos a revelação de entrarmos na fenda da rocha e de vermos quem é Cristo. Aí a Bíblia fala no texto que nós acabamos de ler: existe uma voz que clama no deserto. Sabe por que o deserto é necessário? Para que exista uma voz que clama. Diga para o seu irmão: você é a voz que clama no deserto. Deixa eu falar algo forte aqui para você. Se João Batista foi precursor para a preparação da primeira vinda do Messias encarnado, essa geração está sendo precursora para a preparação do arrebatamento da igreja e para a segunda vinda. Então nós somos no Brasil e no mundo as vozes que clamam no deserto. E quando faltar o doce, Deus vai prover o mel. Quando faltar a sopa, Deus vai prover o capim. Mas o que eu preciso não faltará. Ele nos veste, Ele nos supre. João Batista em tudo era suprido, mas antes de ser conhecido pelo seu nome, ele foi conhecido pela voz que clamava no deserto. Diga assim: eu sou. Diga: eu sou a voz que clama no deserto. Você não está no deserto para ficar calado, não. Você não está no deserto para ficar quieto, não. Você está no deserto para pregar. Você está no deserto para adorar. Você está no deserto para batizar, para viver o seu chamado. Se você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar que um homem e uma mulher podem estar. Se você crê, joga a mão para o alto e glorifique ao Rei, aplaudindo ao Senhor. Levanta cheiriando
lamaná. Oh, mais forte se é para Ele, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda o Senhor se é para Ele. Uma voz clama no deserto. Vou falar algo que é muito forte. Se você quer que Deus te use, se prepare para ter o seu nome em segundo lugar. Se prepare, pastor André, para não se prevalecer com o seu PR. Se prepare para não se prevalecer com o dinheiro que você tem, porque vem de Deus, volta para Ele. Se prepare para não prevalecer em cima dos dons que Deus te deu. Se prepare para não prevalecer em cima do que você conquistou, deixou de conquistar. Porque não é porque somos bons, porque até com Jesus, quando disseram tu és bom, Ele disse eu não sou. Quem é o Pai? João Batista estava no deserto, mas todos o conheceram em primeiro lugar, com uma voz que clama no deserto. Então eu preciso deixar que de fato a minha vida seja a Bíblia que o mundo lê. Eu preciso deixar que o nome de Jesus vá à frente do meu. Eu preciso deixar que a palavra da verdade do Evangelho vá à frente da minha própria palavra. Eu preciso deixar que a vontade de Deus prevaleça acima da minha própria vontade e acima do meu próprio querer. Esteja disposto a abrir mão de si mesmo, para que Ele cresça e para que você diminua. Por isso que João disse que Ele cresça e que eu diminua. Há uma voz que clama no deserto. Quem é chamado de Deus não está preocupado com patamar, com posição. Quem muito almeja glória não conhece o Rei da Glória, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus coloca pessoas em lugares de autoridade. Ele exalta quem Ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não tem glória, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Posições eclesiásticas, posições governamentais devem ser respeitadas. Hierarquias humanas têm que ser honradas, mas elas não podem ser glorificadas, porque o homem é hoje e não é amanhã. Mas só existe um que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só existe um que morreu e ressuscitou. Só existe um que desde a criação e até o fim Ele será eterno como o Verbo de Deus. Só existe um que é ao mesmo tempo duas coisas, Cordeiro e Leão. É Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que reina em glória. Então João Batista, no deserto ele batizava. Ele falava de arrependimento. Porque vocês querem, quando os fariseus vieram, os saduceus, se livrar da ira vindoura. Quero dizer para vocês que não tem outra alternativa, não existe outro caminho, a não ser o caminho do arrependimento, a não ser o caminho da rendição. Não é seminário que forma pastor, é Deus que chama, seminário habilita. Não é curso vocal que traz a unção sobre quem canta.
não é aprender o instrumento, tudo é fundamental que você aperfeiçoe o que Deus te chamou para fazer. Mas se do alto não vier, e se você não buscar isso de Deus, autoridade nenhuma nós temos em nós mesmos. Então diz a palavra que naquele momento João Batista olhou para aqueles homens e disse: raça de víboras, vocês estão como serpentes, há veneno dentro de vocês. Ele não teve medo de falar a verdade, ele não teve medo de expor. Ele sabia que eles estavam ali para observar, para resistir. Segundo princípio, não tema as críticas, faça o que Deus te mandou fazer, ponto final. Quem precisa te respaldar é o Senhor. Se eu sou conhecido por Deus, se a minha família biológica me ama, se a minha família espiritual me ama, não me importa o que falam quem não me conhece. Jesus se preocupou sobre qual era a visão que os discípulos tinham da sua própria identidade. O que os outros pensassem não era uma preocupação para ele, porque não andavam com ele. Não fique só no deserto por estar, seja uma voz que clama e tenha ousadia. Estava dizendo a minha esposa, e quem já foi sabe, eu falei: amor, Fernando de Noronha não é nem lugar para criança, bebê, nem é lugar para idoso, é lugar para jovem aventureiro. Porque o que eu desci pedra, penhasco, o que eu subi, as topadas que eu levei, eu não quero minha avó lá. Ela não vai descer uma escada para a Praia dos Sanchos, que pega 2 andares, com as lagartixas passando do lado, extremamente na vertical. E eu disse: se não tem menina, aproveita para ir agora. E para ir também, para ficar na pousada, não vai valer a pena, você está perdendo dinheiro. As belezas são naturais. Ela disse: vamos embora. E era subindo em cima do buggy, subindo em cima das coisas, e vamos lá, vamos correndo para a gente ganhar tempo. E corre, você vê cada foto paradisíaca. Agora tem fotos que, para poder você chegar no lugar e tirar aquela foto, o caminho é estreito, as pedras são pontiagudas, você já queimou o pé. Agora é um lugar com uma culinária maravilhosa e uma beleza natural fantástica, mas tem os seus desafios. Teve até coisa engraçada, eu até brinquei com minha esposa, ia mergulhar com os tubarões, eu também. É óbvio que não, né? Eu não ia ter essa coragem. E essa conversa de que tubarão tem dente, só se for no céu. Mas de repente, aconteceu que minha esposa chegou, e eu querendo fazer uma surpresa para ela, fui atrás de um brinco para ela, porque o brinco dela quebrou no dia do casamento. E para a gente não atrasar, eu fui correr. Quem foi para Noronha sabe, eu fiz um cardio lá, porque as ladeiras são maravilhosas, né? E as pedras de ladrilho lá também, para subir no forte a pé. Então pode preparar as pernas, meu filho, que você vem com panturrilha malhada, com perna malhada, é uma bênção. Vale a pena sim. Agora não leve bebê, porque não é lugar para beber e não é lugar para gente idoso. É sim para uma mulher que estava lá, que é nadadora, 75 anos, subiu, desceu, mostrou raça. Mas aí, quando eu vinha correndo, eu estou atrasado, que eu vinha num setor que eu não vi, com o brinco da minha esposa, eu tropecei no arame farpado. Toma um joelho no chão. Antes do casamento, já levantei. Eu estava tão feliz por estar ali, que eu nem me preocupei com a raladura, porque me acidentei. Mas amor, eu levei para ela, rapidinho fiquei pronto, corremos para a praia, e foi aquele casamento lindo. Os turistas passando, e de repente eu falei: amor, se a gente veio, vamos fazer valer a pena. Quase não dormimos. Ia dormir tarde, já levava a bolsinha, e a gente saía 8 horas da manhã, 7 horas, e a gente só voltava 7, 8 horas da noite, e ainda para tomar banho e jantar.
para fazer valer a pena. O que isso tem a ver, pastor? Está contando sobre a viagem? Não, não tem nada a ver. Não quero passar aqui um relatório de turismo, não. Eu quero dizer para você é que onde você estiver, quando eu cheguei, eu estava com as minhas filhas, com a minha esposa, ontem a minha avó, uma mulher de Deus que nos gerou não só biologicamente, mas também nos gerou na fé. Ela fez 80 anos e uma mulher que passou por perdas profundas, uma mulher que após perder a filha, tragicamente ela teve câncer de mama, depois o genro vem e tem um câncer, depois a filha vem, pega uma enfermidade, amputa a perna, e é uma mulher que você chega perto dela, se você estiver cheio de problema e já perdeu tudo, ela ficou viúva. Minha avó já foi uma mulher que ela esbanjou de tanto que ela teve, abençoando pessoas. Chega perto daquela mulher com 80 anos, para você ver a sabedoria que ela tem, de já ter passado por tudo, saber o que é perder marido, pai, mãe, filho, saber perder finanças, saber o que é um câncer, uma quimioterapia, saber o que é tudo quanto é dor na vida, ter dinheiro, não ter, morar de favor, e você vê a paz que ela exala para você. Quem conhece minha avó não é assim, o amor que ela exala. Ela fez das suas dores o seu maior testemunho. Então eu estou disposto a isso. Vou para sentar aqui para jogar bolinha de gude, se for para ir aqui para Fábio comer uma tapioca, se for para estar em Fernando de Noronha, se for para estar em Gramado, se for para estar em Caruaru no meio do sítio, se for para estar na frente da igreja, vai ser o melhor momento da minha vida. Se for para te abraçar na porta, eu quero fazer valer a pena. Não use o deserto só por usar, não esteja por estar. Faça valer a pena. A raça de víbora ficou para lá, mas quem queria Jesus foi amado por João, foi batizado, foi acalentado e estava ali seguindo Jesus a quem João pregava. Você está entendendo isso? Quem passa pelas dores e amadurece, deixa de chorar por picuinha, porque o relacionamento não deu certo, porque não tinha que dar mesmo, porque a coisa funcionou naquele tempo. Deus tem um novo tempo para mim, mas isso não quer dizer que eu vou me reclamar, murmurar. Não, abençoe. Você precisa caminhar em paz e amando as pessoas, não é deixando as coisas para trás, se intrigando, ficando revoltado, revoltada. Não é esse o caminho. É amando, é apaziguando, é vivendo a palavra. Viver um novo tempo não é deixar o passado cheio de ressentimento, é viver com alegria. Minha esposa falou: amor, você está de parabéns, amor. Aí percebeu que tem que botar para torar na academia, né? A gente voltou com as pernas doendo de lá ou não? A gente se aventurou. E a noiva tinha medo de lagartixa, pronto. Quando passou uma iguana perto dela. E é interessante que ontem eu feliz ali também no aniversário da minha avó, foi algo simples, bem restrito para a família, mas eu tenho aprendido hoje a apreciar a simplicidade das coisas. O mais simples para mim é o mais extraordinário. Eu ganhei um girimum de presente, você não sabe a alegria que eu fiz, meu Deus do céu. O simples para mim é tudo. Então deixa eu te falar uma coisa sobre o deserto. Seja duro com quem não quer. Duro no sentido de firmeza, não ignorante. Mas seja amável com quem quer ser tratado. Porque se foi para o deserto para estar com você, como foram para estar com João, é porque acreditava no evangelho que João pregava, e no caminho que ele estava preparado, e no batismo também que ele estava realizando. Quantos creem que é assim? Diga aleluia! E é interessante que depois daquele momento, João ele disse: olha, eu não sou ele,
Ele virá. João não sabia da data. João não sabia quando ele se manifestaria, tanto que quando Jesus começou a operar milagres e maravilhas, qual que é a prova bíblica? É que os discípulos de João foram perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias. Mas João tinha uma promessa e uma palavra: pode pregar, porque ele vai vir. E quando ele vier, é ele que vai separar. É ele que tem a pá, é ele que tem o fogo, é ele que bota fogo, que tira fogo. Eu só estou aqui cumprindo a missão dele. Terceiro princípio sobre o deserto: tenha convicção do que você está fazendo e aponte para o futuro, na convicção do que Deus falou contigo. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele prometeu que vai salvar a minha casa. Eu não sei se vai ser em 2024, 2025, eu não sei quando será, mas vai ser. Ele prometeu que vai abrir a porta. Eu não sei qual é o ano, eu não sei quando é, mas Ele virá. Ele falou com convicção, porque Ele sabia da profecia e Ele sabia da sua missão. Quem sabe quem é em Deus e quem Deus é em nós, não titubia, não sai da posição por causa de críticas, de perseguições, de indagações. Você continua firme e inabalável naquele que te chamou e naquele que te respalda. Se você crê, diga aleluia. Mesmo após a sua morte, Jesus olhou e disse sobre o legado de João: homem nascido de mulher como ele nunca houve. Deus aponta para o teu destino, mas Deus te usa também para apontar para Ele. Você vai dizer: eu estou hoje aqui na igreja em Contas Águas, mas eu quero dizer para você, olha para o seu irmão, diga: eu quero dizer para você que eu não sei se vai ser esse ano, mas que Deus vai fazer. E quando Ele fizer, Ele vem com fogo, Ele vem com água, e Ele vai selar o que eu comecei. Deus é um Deus que respalda. Ele não traz uma ordem sem se responsabilizar. Ele não traz uma palavra sem assinar embaixo. Ele não prepara um documento sem colocar neste documento exatamente o fim que Ele determinou para você: planos de paz e não de mal. Ontem houve no aniversário da minha avó algo muito interessante. A minha avó, ela gosta muito de doar muitas coisas. E ela doou algumas bíblias, livros e materiais que ela tem. E ela pediu à minha prima, que é neta dela, Fernanda, que antes de doar, como ela doou muitos, que olhasse dentro se tinha alguma coisa importante. E a minha prima Fernanda, ela olhando, ela encontrou um envelope dentro de uma Bíblia dela, de 1993, quando ela fez 50 anos e os filhos fizeram uma festa e a minha tia Valéria era viva. E nesse envelope está assim: se alguém encontrar esse envelope, por favor, e eu peço em nome de Jesus, devolva, porque esta é uma carta que os meus filhos prepararam para mim. E ela tem um extremo valor emocional. Não jogue fora, me devolva. E ali o seu esposo ainda estava vivo, e uma das filhas que ela perdeu. Então Fernanda pensou, Deus direcionou: o que é que eu posso fazer nos 80 anos? Se ela amou isso, vamos reescrever a história dela depois de 30 anos e fazer uma nova carta, com os netos que não existiam, com as bisnetas que não existiam. E outra carta foi escrita. Estava num estado de conservação tão importante e tão lindo, que após 30 anos uma nova carta foi escrita. Só que nessa nova carta, pessoas que ela amava já haviam partido. Mas nessa nova carta,
pessoas que ela ama, naquele tempo não tinham nascido, e hoje estão na nova carta. Na carta da nossa história, escrita pelo dedo de Deus. Quando nós olhamos a nossa trajetória, nós vamos ver que existirão ciclos da nossa vida que nós perdemos. Mas nós, quando olhamos hoje, nós enxergamos que o que nós perdemos talvez não voltou, mas que nasceram coisas que não existiam, e que nós aprendemos a amar, e que Deus nunca nos deixou só, que a família multiplicou, que o azeite multiplicou, que Deus fez coisas novas. Então, esteja firme para apontar para o futuro. Diga assim comigo: não me importa, não me importa o que passou, importa o que está por vir. Saudades você sente, você é um ser humano, você ama. Não lemos a carta passada porque ela fez uma cirurgia ocular e ela não podia chorar. A gente não queria expor as palavras do esposo que já havia falecido e da filha que morreu aos 50 anos. Mas ela tinha dos netos, das bisnetas que não haviam nascido ainda. Então aponte para o futuro. João disse: Ele vem. E só quem tem a paz é Jesus. O que eu quero dizer é uma coisa: você tem a responsabilidade, é forte, de juntar o lixo. E no meio do lixo, já aconteceu de juntar aqui o lixo e você encontrar: isso aqui eu não posso jogar fora. Um brinco, uma moeda, vai lá e pega. Já aconteceu? João estava fazendo isso. Ele estava ali para arrependimento. Vinha aqueles que queriam Jesus, queriam se arrepender, e vinha um lixo também dos fariseus para criticar. Mas para colocar na pá e jogar fora o que servia, o que não servia, só quem podia fazer essa separação é Jesus. É Ele que separa o joio do trigo. E quando é que a limpeza de uma casa ela está completa? É quando você varre ela e deixa o lixo lá no canto? Não, é quando o lixo é apanhado e é jogado fora. Então a missão da igreja hoje é juntar o lixo, porque quem vai limpar as nossas vidas é o Rei da Glória. Quem vai limpar a nossa história é o Senhor, através do seu sangue, da sua soberania. Ele é que tem o machado que corta a árvore pela raiz. Ele é que tem a pá que pode tirar todo o lixo, toda a escória, todo esterco da nossa vida. Muitas vezes não temos a maturidade, a sabedoria, o entendimento para separarmos as coisas, mas Ele tem, Ele pode. Se você crê, diga aleluia, diga: eu recebo de Deus essa palavra. Oh!